Olá, eu sou o Márcio Marques e seja muito bem-vindo a essa aula que vai te explicar qual é a maneira correta de você aquecer a sua voz e ter uma performance vocal muito melhor. A primeira coisa que você precisa entender é por que é tão importante aquecer a voz. Às vezes a gente não dá tanta importância para esse tipo de coisa, mas se a gente comparar o cantor com um atleta de triatlon, por exemplo, nenhum atleta entra em cena se ele não estiver bem aquecido, se ele não estiver bem alongado. A mesma coisa deveria acontecer com o cantor. Não é o que acontece na prática. E é exatamente por isso que eu estou fazendo essa aula para te ajudar com esse detalhe que é tão importante. Tanto na hora que você for estudar técnica vocal de uma forma geral, ou você for entrar em cena, fazer o seu ensaio, cantar com a sua banda, cantar a sua música na igreja, você também precisa estar aquecido e alongado, vocalmente falando. E tem algumas maneiras certinhas, algumas maneiras corretas de você fazer isso. A gente imagina que aquecer qualquer já é o suficiente para aquecer a voz, mas não é bem assim. Eu vou te explicar por quê com alguns exercícios específicos, tá legal? Aqui embaixo eu vou deixar dois vocalizes que é o acompanhamento em piano, justamente para você exercitar e fazer depois que você entender como fazer. E é aqui que a gente sempre erra, porque a gente faz de forma errada. Primeira coisa que você precisa entender é, na hora que você estiver fazendo a vibração de língua, e tanto faz, tá? Ou vibração de língua ou vibração de lábio. Se eu estiver fazendo vibração de língua, eu vou fazer um e não espremendo, apertando com tanta força e com tanto volume. E é por isso que a gente erra ao invés de acertar quando a gente está aquecendo. A gente coloca tanta força, tanto volume na vibração de língua, que ao invés de você ajudar a musculatura, você cansa. E aí quando você vai ensaiar, quando você vai cantar sua música, quando você vai fazer o seu show, a sua voz já está cansada e a sua performance acaba não sendo tão boa como deveria. Então a primeira coisa é fazer a vibração de língua pensando no U, fica esse som mais entubadinho, é exatamente isso. E não precisa de muito volume. Se eu estiver fazendo uma escalinha de 5 notas, é um dos exercícios que eu deixei aqui embaixo para você baixar, ok? Se eu estiver fazendo um exercício com 5 notas, uma escalinha de 5 notas, com 5 notas, eu vou fazer um... É esse volume aqui. É o volume que você usa para falar. Não precisa fazer um... Tem muita gente que acha que para aquecer a voz precisa de força, precisa de volume. Não somente para aquecer, mas para cantar o tempo todo, o volume que você vai utilizar é o volume que você usa para falar, que geralmente é um volume médio para volume baixo. Esse é o volume natural da sua voz e é ele que você vai utilizar para aquecer a sua voz, para treinar a sua voz e para cantar também. Ter muito volume quando você está cantando não quer dizer que isso seja bom, não quer dizer qualidade vocal. Quer dizer que você está cansando muito a sua voz e que automaticamente ela vai perder performance em algum momento. Então, volume mediano. Se eu estiver fazendo vibração de língua, eu vou manter esse volume mediano. Se eu estiver fazendo a vibração com lábio, eu também vou manter o volume mediano. E o tempo todo eu vou pensar mais na vogal U. Então se for uma vibração de lábio, e não fazendo força, volume, o tempo todo esse som mais entubadinho. Porque ele vai te ajudar a levar a sua ressonância para a região mais alta da sua voz, para os filtros mais altos, e com isso você não força tanto a sua voz.
tá legal? Então se eu fizesse a mesma escalinha de 5 notas, pensando em vibração de lábio, eu faria um... ou... e não... Já percebe como aqui o som fica meio caidão? Fica essa voz aqui meio espalhada? ruim. Nunca vou fazer... ou... Por que eu estou segurando a bochecha? Algumas pessoas não têm a força muscular para segurar o lábio. Então, levantando a bochecha, isso ajuda um pouquinho. Então, se você tiver dificuldade com vibração de lábio, pensa que você tem que levantar um pouquinho aqui, ó, a bochecha. É sempre esse sonzinho mais entubadinho, tá legal? Esse é o primeiro exercício e essa é a maneira correta de você executar. Volume mediano e sempre um som mais entubadinho para fazer a sua sensação de ressonância ficar um pouquinho mais alta. Uma outra maneira de aquecer a sua voz e preparar ou para o seu ensaio ou para a sua apresentação é o humming, que também é conhecido como boca que usa, que é o e eu posso usar a mesma escala, que já é um exercício de aquecimento também da sua ressonância. O que é ressonância? É o uso dos filtros. Aqui em cima a gente tem cavidades. Essas cavidades são chamadas de filtros. Por quê? É onde a gente começa a dar um colorido para a nossa voz. A corda vocal está aqui na garganta, dentro da laringe. Só que a amplificação desse som, que é produzido pelas pregas vocais, são os filtros. Os filtros amplificam, eles trabalham a nossa ressonância. Quando eu estou fazendo o exercício de humming ou boca que usa, a gente tem que sentir esse som aqui em cima. E não... tá mais apertado, não tem espaço nenhum. Não, eu preciso imaginar que o som está crescendo, está amplificando. Ou outro vocalize. O tempo todo eu sinto que tem uma vibração aqui em cima. É exatamente o que nós chamamos de ressonância. Então o humming, ou o exercício de boca que usa, ele vai justamente te ajudar a sentir essa vibração aqui em cima. Esses dois vocalizes que eu deixei aqui embaixo, você pode exercitar com a vibração de lábio ou língua, se você conseguir pode ser os dois. Pode exercitar também com o exercício de humming, que é esse o tempo todo procurando essa sensação de vibração, mantendo o mesmo controle para que o volume não seja muito grande. O mais importante é conseguir sentir essa vibração aqui em cima e não fazer força, e não gritar o tempo todo. Tá legal? Uma outra maneira de você também aquecer a sua voz da maneira correta é com o sonzinho de Z. Imagina que eu vou fazer aquela mesma escala utilizando esse som. Ou o tipo de vocalize, o tipo de exercício que você vai utilizar para aquecer não tem importância. Agora, a maneira como você está executando, isso sim vai fazer toda a diferença. Porque você pode cansar a sua voz se você estiver fazendo de forma errada. E pode até machucar a sua voz. Então, toma cuidado, tá legal? Quando você estiver exercitando. O que eu preciso cuidar aqui no exercício do Z é justamente manter o volume mediano, como nós já fizemos nos outros exercícios, e principalmente agora sentir aquela mesma vibração, aquela ressonância da sua voz que você utilizou e descobriu lá no exercício do humming, aqui. Quando eu faço eu estou sentindo a vibração da minha voz aqui na ressonância, em cima, nos filtros, tá legal? No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, vai ficar mais claro para você.
Então, enquanto eu faço esse exercício, eu tenho que sentir que a minha voz ela está mais alta. O que é isso? Ressonância mais alta. Tá legal? Independente de você fazer um vocalize na região grave ou na região aguda da sua voz. O tempo todo você vai procurar um volume mediano. E lembrando que isso por quê? Para aquecer e preparar a sua musculatura para um show ou para um ensaio. Sempre de forma mediana. Você pode trabalhar toda a sua extensão vocal, desde a região mais grave até a região mais aguda, sentindo essa ressonância mais alta, essa vibração. Com a vibração, então, recapitulando, com a vibração de lábio ou língua, com o humming, que é o sempre com esse som mais entubadinho, e o Z também, z, 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 e não Z, 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 apertado, espremido. Nunca deixe a sua voz apertada ou espremida. Eu tenho visto um monte de videoaulas na internet e eu percebo um monte de gente dando dicas, mas eles não mostram como deve ser feito de fato. Eles simplesmente mandam e mostram o exercício. Mas espera aí, tem um jeito correto de fazer cada um deles. Então não adianta fazer de qualquer jeito, porque você corre o risco de machucar a sua voz se você fizer da maneira errada. Então toma cuidado. Então esse aqui são os jeitinhos corretos para você exercitar a sua voz e praticar da maneira correta. Não subestime esses 3 exercícios, tá legal? A gente acha muito simples, mas isso aí não vai fazer nenhuma diferença na minha voz. Pois eu posso te garantir que se você fizer da maneira correta, vai ter uma grande surpresa porque vai melhorar de verdade a sua voz. Então aqui